Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz, de Geografia, e hoje nós vamos ter a aula sobre os recursos naturais da Ásia e da Oceania. Beleza? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, sobre os recursos minerais e energéticos da Ásia. Os recursos minerais, os minerais e os recursos energéticos, não só na Ásia, mas no mundo inteiro, eles têm um objetivo, que é suprir uma necessidade industrial e energética no mundo inteiro. Tá? Então, a exploração desses recursos facilitam a industrialização de um país. Via de regra, os países com grande concentração de recursos minerais e energéticos são subdesenvolvidos. Tá? Isso é uma regra por quê? Porque muitas das vezes os países que são desenvolvidos, eles se desenvolveram justamente porque eles não exploravam esses recursos que são conhecidos como commodities. Então eles aprenderam a utilizar os recursos, beneficiá-los e a desenvolver a sua indústria a partir disso. Enquanto os países subdesenvolvidos permaneceram com os commodities, com os minerais, e produtos agrícolas como base da sua economia. Países muito industrializados e desenvolvidos dependem desses recursos. Observe essa tabela ali dos maiores produtores dos principais minerais, dos principais recursos minerais e energéticos do mundo em 2011. Destacados estão os países do continente asiático. Então, observe que a bauxita, a China é o terceiro do mundo, a Indonésia é o quarto, o chumbo, a China é o primeiro, o cobre, China e Indonésia entre os 5, mas é importante a gente destacar ali que em 2011, dos 5 maiores produtores de recursos minerais e energéticos, 4 lideravam a lista dos países que produzem petróleo, tá bom? E a gente vai ver aqui qual é a importância do petróleo na economia asiática quanto à exploração desses recursos. Observe ali os maiores consumidores de petróleo, Então, primeiro Estados Unidos, segundo China, terceiro Japão, Rússia, Alemanha, Índia, Canadá, Brasil, Coreia do Sul, Arábia Saudita, México, França, Reino Unido, Itália e Irã. Tá? Não é Irão, é Irã. Mas desses todos ali, percebam que todos eles são países desenvolvidos ou então países emergentes, ou seja, aqueles que têm uma indústria pujante, apesar de ainda conservarem características de países subdesenvolvidos, países pobres. Beleza? Bom, a gente precisa, antes de a gente falar sobre o petróleo, a gente precisa entender o que eram as 7 irmãs. Então, esse termo 7 irmãs foi criado pelo italiano Enrico Mattei para designar as 7 maiores empresas de petróleo do mundo até a década de 1960. Essas 7 irmãs foram criadas, esse termo foi criado em 1934. 1934, quando essas empresas aí que estão embaixo, a Exxon, conhecida como Esso, Mobil, Sokal, que é a atual Chevron, Texaco, Shell, Anglo-Persian, que é a atual BP, mais tarde a francesa CFP, e aderiu a esse grupo formando a 8ª irmã, as 8 irmãs, que fundaram, que foram que deram origem a esse termo. Tá? Em 1950, as 7 irmãs dominavam 99% da produção, refino e comercialização de petróleo no mundo, inclusive no Brasil. Bom, o que a gente pode perceber? Todas essas aí,
pertenciam a países desenvolvidos, que controlavam, né, todo o setor petrolífero. Em 1970, nós tivemos uma grande crise do petróleo. Por quê? Porque se a gente observar, os maiores produtores, eles não eram, na época, os países que tinham o poderio de exploração e produção, já que a maior parte desses países pertenciam à Europa ou aos Estados Unidos. Porém, os maiores produtores estavam no continente asiático, como nós já vimos ali. Entre os 5 maiores, 4 estavam no continente asiático. Então, em 1970, o que aconteceu? Uma crise econômica, justamente por conta da insatisfação de empresas e de governos de países que produziam muito, mas que os recursos não ficavam presentes nos países. E aí o que aconteceu? Esse poderio todo ele foi dissipado para outras empresas pelo mundo. Então, na atualidade, quais são as maiores? Uma é a Saudi Aramco, que é da Arábia Saudita, Gazprom, que é da Rússia, CNPC, que é da China, NIOC, que é do Irã, PDVSA, que é venezuelana, e a Petrobras, que é brasileira, e a Petronas, que é malasiana. Tá? Isso segundo o jornal inglês Financial Times em 2007. Tá? Essas seriam as novas 7 irmãs. Bom, como eu falei para vocês, vamos ver ali, né, os países que mais produzem são os países do Oriente Médio, né, juntamente com os países da Europa e aí juntando a Rússia, né, asiática. E as 7 irmãs, elas não eram oriundas desses países. Então, por isso, ocorreu a crise de 1970, que a gente vai ver para frente ali. Onde é que estão as maiores reservas de petróleo? Arábia Saudita, que é na Ásia, Irã, que é na Ásia, Iraque, que é na Ásia, Kuwait, que é na Ásia, Emirados Árabes Unidos, que é na Ásia, Venezuela, que é na América do Sul, Rússia, que é na Ásia, Líbia, que é no continente africano, Cazaquistão, que é na Ásia, Nigéria, que é na África, Estados Unidos, que é na América do Norte, Canadá, que é na América do Norte, China, que é na Ásia, Catar, que é na Ásia, Brasil, que é na América do Sul, México, que é na América do Norte, Argélia, que é no norte da África, Angola, que é na África, Noruega, que é na Europa, e Azerbaijão, que é na Europa. Então, observem que a grande maioria está na Ásia. Bom, então o que aconteceu? O petróleo hoje se tornou uma das principais causas de disputas e conflitos internacionais no Oriente Médio. Quando acontecem guerras na região, o preço desse recurso ele sobe, né, ou ele abaixa, afetando diretamente a economia de quase todo mundo, já que o mundo inteiro depende do petróleo. E no Oriente Médio, como nós vimos ali atrás, né, nós temos praticamente 30% da produção mundial. Para os países da região, o petróleo é essencial, já que as condições naturais não favorecem a agropecuária e a população em geral é pobre. Isso por quê? Porque os regimes que controlam a produção, eles não distribuem igualmente a riqueza gerada pelo petróleo. Então, a desigualdade social, a desigualdade na distribuição de renda é muito grande nesses países aí do Oriente Médio. O Oriente Médio, no que tange a abundância de recursos energéticos, em especial o petróleo e o gás, atraindo interesses das potências e suas empresas multinacionais, os países da região reúnem parte considerável das reservas estimadas de petróleo e, por conta disso, exercem um papel importante na geopolítica mundial, como nós já vimos ali. Tá? As exportações petrolíferas provenientes do Oriente Médio se destinam ao abastecimento de países do mundo inteiro e do continente, principalmente os países industriais. Tá bom? Isso não significa, novamente, que a riqueza gerada seja bem distribuída. Então, observem ali no mapa, né, essa região do Oriente Médio, que nós temos ali as áreas produtoras de petróleo e gás, e junto nós temos bases militares dos Estados Unidos. Ou seja, nós temos interesses de grandes potências justamente na exploração dos
recursos petrolíferos da região, já que, né, o petróleo é o combustível que praticamente move as indústrias no mundo. Bom, o que aconteceu então? A partir de 1960 foi fundada a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. É uma organização internacional em formato de cartel que controla a extração, o refino e a comercialização desse recurso a nível mundial. Então ali, né, tem uma explicação daquilo que eu já falei para vocês. Em outubro de 1973, após a guerra do Yom Kippur, os países integrantes da OPEP resolveram aumentar o preço do barril de petróleo de $12 para pouco mais de $36, causando uma grande crise internacional. Por que isso causou uma crise? Vamos imaginar o seguinte: você é um país, você é uma empresa, né? Você negocia o petróleo do Oriente Médio e você encomenda o petróleo a $12. Porém, no dia seguinte, ele está $36, ou seja, se você comprou um barril, você não vai pagar mais 12, você vai pagar 36. Só que você não encomendou só um, você encomendou 1.000 barris. Então, se você ia pagar 12 mil, agora você vai ter que pagar 36 mil. Né? E isso gerou uma crise internacional. Esse exemplo que eu dei para vocês, ele não é um exemplo real, ele é fictício, só para vocês entenderem como é que se deu a crise. Atualmente, os países membros da OPEP são Argélia, Angola, Equador, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. A Venezuela foi retirada em função da instabilidade política, tá bom? A Indonésia suspendeu a sua adesão em janeiro de 2009. A sede da OPEP está localizada em Viena, capital da Áustria, justamente porque essa também é a capital onde está sediada a ONU e outras instituições internacionais. Bom, agora vocês vão separar o material de vocês para a gente ver qual vai ser a primeira atividade. Então, observe ali, nós temos um Saiba Mais. Vocês vão ler esse Saiba Mais na apostila de vocês, tá bom? Ele trata sobre o planejamento da Arábia Saudita em converter, né, a exploração e o uso do petróleo para energias renováveis, tá? Isso está na página 31. Vocês vão dar uma lida nisso daí, tá? E depois de ler, vocês vão fazer a resolução dessas perguntas aí que se seguem aqui, tá bom? Então, a número 1, de acordo com o texto, localização e clima do país, significa que ela conta com números promissores de centrais de energia solar e eólica, retratando aquele texto da Arábia Saudita, identifica o território correspondente à Arábia Saudita no mapa climático, presente na página 1, seu material de apoio, que eu já coloquei aqui para vocês ao lado, analise o tipo climático predominante e estabeleça a relação entre os projetos de energia renovável em desenvolvimento nesse país e as características do clima. Tá? Isso considerando o texto, tá bom? Analistas, contudo, revelam preocupação com os projetos de expansão da energia eólica e solar na Arábia Saudita. Qual é a razão disso? Tá? Tudo isso está no texto. Lembrando que vocês devem fazer essas atividades. Quando não tem linhas na apostila, no caderno, fotografar e mandar na plataforma para mim. Tá bom? Não esqueçam de colocar a data, o número da aula e o assunto. Beleza? Vamos para frente. Outra atividade que eu quero que vocês façam é da página 33, tá? Então, observando aí a página 2 do seu material de apoio, que tem o mapa dos gasodutos, que também já está selecionado para vocês, resolva as questões. Então, vocês vão responder a questão 1 e a questão 2. Lembrando o seguinte, o maior produtor de gás natural considerando a Europa e a Ásia, é a Rússia, e a Rússia abastece a Europa, como nós vimos na última aula, certo? Então, vocês vão responder a número 1 e a número 2, olhando o mapinha lá, Europa, rede de distribuição de gás natural, certo? Bom,
Quais são os outros minerais que são explorados aí, que merecem destaque no continente asiático? Então, nós temos aí a energia nuclear. Ela é utilizada principalmente no Japão, que é pobre em recursos minerais e energéticos, tá? Então ele converte urânio em energia e produz energia nuclear para abastecer suas indústrias e as casas no país. Ela não necessita, é um tipo de energia que ela não necessita de muito espaço, mas ela precisa estar em um lugar no litoral, né, próximo aos recursos hídricos, para justamente resfriar, né, os reatores que produzem esse tipo de energia. Ela é uma energia que utiliza pouco recurso, mas produz uma energia capaz de manter, né, a indústria no Japão e atender as residências. Então ela tem uma capacidade de produção muito elevada, porém é preciso ter muito cuidado com o lixo gerado por ela. Observe ali o texto, tá? Esse texto também está na apostila de vocês, que trata sobre o Japão. Eu peço que vocês leiam esse texto. Ele fala sobre a questão dos impactos, dos custos da produção, os riscos no Japão, principalmente por conta dos terremotos, tá? E uma outra energia, um outro mineral utilizado é o lítio, tá? Ele ganha importância cada vez maior na construção de baterias que armazenam energia elétrica coletada de fontes renováveis, como a solar e a eólica. Lembrando que o lítio, ele é um recurso natural, um recurso mineral, abundante em 2 países da América e da Ásia, que é a Bolívia e o Afeganistão. Este último, né, o Afeganistão, com bastante instabilidade política, com bastante instabilidade na questão dos conflitos civis, tá bom? Na Oceania, em relação aos recursos utilizados como fontes de energia, temos a Austrália e a Nova Zelândia, que contam com reservas de petróleo, carvão mineral e gás natural. A Austrália ainda é muito rica em outros minérios, como ouro, ferro, manganês, chumbo, cobre e bauxita. Minério que é o maior produtor do mundo, seguido pelo Brasil. O petróleo também é uma importante fonte de divisas para Papua Nova Guiné, na região da Polinésia. A produção mineral de maior valor econômico é o fosfato, principalmente em Nauru, ainda que atualmente em forte queda, como será tratado no próximo capítulo. Então esse texto, esse trechinho, ele também está na apostila de vocês, e eu peço que vocês deem uma atenção, deem uma lida lá, tá certo? Bom, o que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão assistir ao vídeo que eu vou passar para vocês e vão responder essas 2 perguntas aí a respeito dos riscos ao trabalho, dos riscos aos trabalhadores que trabalham em usinas de mineração de carvão, tá bom? O acidente na mina, localizada na cidade de Soma, provocou indignação no país. A Confederação de Sindicatos de Trabalhadores Públicos da Turquia convocou uma paralisação. Os líderes da organização afirmam que as privatizações colocam em perigo a vida dos trabalhadores nas minas. O desespero e a revolta aumentam à medida que diminui a esperança de resgatar com vida os mineiros que permanecem presos no local do acidente. Segundo as autoridades, em torno de 90 ainda estariam na mina. As equipes explicaram que os serviços de resgate ainda não conseguiram acessar as 2 galerias atingidas pela explosão. Na quarta-feira, milhares de manifestantes enfrentaram a polícia em Ankara e Istambul. Eles acusam o governo e a indústria da mineração de negligência. O primeiro-ministro Recep Erdogan prometeu investigações sobre a tragédia, mas rebateu as acusações ao governo. Ele disse que esses acidentes acontecem. Familiares das vítimas que estavam perto do local onde Erdogan concedeu a entrevista ficaram indignados. Algumas pessoas atacaram o veículo de Erdogan e o chefe de governo buscou refúgio em uma loja. Um assessor do primeiro-ministro foi fotografado agredindo um manifestante, o que provocou uma grande revolta nas redes sociais.
Uma das hipóteses é que a explosão ocorrida na última terça-feira na mina tenha sido provocada por uma falha elétrica. Equipes de socorro tentam resgatar 153 pessoas que ficaram presas no domingo com a inundação de uma mina de carvão no norte da China. Segundo os primeiros dados da investigação, a água tinha se acumulado em um poço vizinho antes de inundar a área onde os mineiros trabalhavam. A mina, de 180 quilômetros quadrados de extensão e que estava em processo de construção, pertence à empresa pública Huajin Coking Co. e se preparava para produzir 6 milhões de toneladas de carvão por ano. A explosão numa mina de carvão deixou 20 mortos neste sábado na China. De acordo com um dos integrantes da equipe de segurança, outros 10 mineradores podem estar presos nos escombros. Segundo a empresa mineradora, 30 pessoas trabalhavam no local no momento da explosão. As equipes de resgate trabalham na busca dos desaparecidos. As autoridades chinesas pediram uma rigorosa investigação sobre as causas da explosão de gás metano na mina de carvão localizada na província chinesa de Henan, a mesma cidade onde em outubro de 2004 aconteceu um dos mais graves acidentes do setor no país. 148 pessoas morreram numa explosão de gás. A indústria de mineração da China é considerada a mais perigosa do mundo. Só no ano passado, mais de 2.600 pessoas morreram em acidentes. O governo chinês afirma que mais de 1.600 minas de carvão ilegais já foram fechadas este ano como parte de um esforço para... Lembrando que essas atividades aí, elas precisam ser respondidas no caderno, fotografada e mandada lá na plataforma 1. Tá bom? Bom, em relação às formações vegetais, o Sudeste Asiático é marcado pelo clima equatorial e tropical de monções. Originalmente apresentava extensas áreas de florestas tropicais e equatoriais. O que aconteceu? Com o crescimento da população na região ao longo dos últimos anos, ocorreu uma expressiva redução dessa cobertura vegetal, em função do aumento de áreas agrícolas e principalmente de crescimento das cidades. Na região de predomínio de taiga, que seria mais ao norte da Ásia, os pinheiros e os abetos são intensamente utilizados para fins industriais, principalmente na obtenção de madeira, na produção de celulose e papel, o que tem levado a uma redução gradual da área de cobertura vegetal desse ecossistema na Rússia. Nas últimas décadas, as florestas remanescentes da Indonésia, Filipinas e países da península da Indochina, como o Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia e Mianmar, vêm sendo exploradas de maneira intensiva. Por quê? Justamente por conta do aumento da população, da industrialização, da urbanização e também da presença de multinacionais japonesas e chinesas naquela região, para atender a demanda industrial de seus países. A China, na atualidade, é o maior consumidor mundial de madeira tropical, importando cerca de 45 milhões de metros cúbicos por ano. Porém, no seu território, o que a gente percebe é que a China vem desenvolvendo um mega projeto de reflorestamento, e já conseguiu reflorestar aproximadamente 280 milhões de hectares, que é uma área do tamanho do estado de São Paulo. O que está acontecendo? Os agricultores chineses eles vêm recebendo incentivos, sementes, orientações técnicas, né, e eles vêm reflorestando as suas áreas. Este constituiu no plantio de espécies nativas misturadas a outras que possam ser cortadas de maneira sustentável no futuro, em 80% da área reflorestada. Nos 20% restantes foram plantadas espécies nativas, com ênfase em plantas medicinais do país. A manutenção da cobertura vegetal no entorno do rio Huanghe reduz a quantidade de sedimentos depositados em seu leito, possibilitando um fluxo de água que assegura o fornecimento de energia para o país, o que tem apresentado os maiores índices de crescimento econômico mundial nos últimos anos. Então ali a gente vê, enquanto ocorre desmatamento na Indonésia, ocorre o reflorestamento na China. Além disso tudo, né, os chineses entenderam que reflorestar o país contribui
para purificação, para filtrar o gás carbônico que eles mesmos emitem. Bom, o que vocês vão fazer agora, que é a terceira atividade que vocês vão fazer? Vocês vão ler e responder, tá? As atividades dessa página. Então, vocês vão comparar as imagens presentes na página 3, material de apoio, e em seguida, com o auxílio de um atlas, vão resolver as questões ali. A 1, a 2 e a 3, na página 39. Bom? Vocês vão comparar os projetos finlandês com o projeto chinês de recuperação florestal. Onde é que está o projeto finlandês? Ele está ali, né, um pouquinho antes, não saiba mais. Tá? A Finlândia arrenda florestas para melhorar a biodiversidade. Beleza? E aí, né, esse texto ali é o texto que traz esse trechinho aí, qual é o projeto chinês. Isso tudo na página 37 e 38. Depois vocês vão responder a página 40. Né, terminar de responder aquilo que vocês começaram na aula passada. Beleza? Tudo bem? E é isso, minha gente. Boa atividade, boa aula. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até mais.